Como que esse desequilíbrio econômico ele também impacta na vida do missionário e do pastor que serve na Europa? Bom, deixa eu tentar explicar um pouquinho o pano de fundo da questão econômica dos evangélicos na Espanha, que é também, por extensão, basicamente em toda a Europa. Primeiro, por mais secularizados que sejam os países e os governos europeus, inclusive o espanhol, os governos, por uma tradição, e às vezes por convênios com denominações estatais, como, por exemplo, luteranos na Alemanha, reformados na Holanda, sabe, católicos na Espanha, né? Os governos mantêm grande parte das despesas dessas igrejas que são estatais. Okay? Isso significa, por exemplo, que aqui na Espanha, 5% do imposto de renda que todos nós pagamos aqui para o governo vai para a Igreja Católica. Na Alemanha, não sei quanto, mas uma determinada porcentagem do dinheiro que se paga, que a população paga como imposto de renda, vai para a Igreja Luterana. E assim, de um país para o outro, é basicamente o mesmo. Tá? Então, claro, quem paga, manda. Então, normalmente, os governos determinam para as igrejas qual é a pauta de pregação. Entende? Quais são os temas que têm que ser aceitos pelas igrejas e promovidos através de mensagens, estudos, pregações, literatura, etc., etc. Por isso que temas como aborto, secularismo, a morte de Deus, isso são pregados nessas igrejas estatais. Bom, para escapar desse grande liberalismo de influência secularista nas igrejas, muitas igrejas saíram, houve separações, divisões, dissidências e grupos saíram, certo? Grupos, por exemplo, que são muito pequenos. Grupos formados, às vezes... Bom, o maior desses grupos que eu conheço são os da Holanda. Na França, por exemplo, é um grupo de 50 e poucas igrejas. Em Portugal, são 7 igrejas. Aqui na Espanha, somos basicamente 9 a 10 igrejas, que formamos uma denominação. Livres do governo. O governo não pode dizer para a gente o que a gente tem que pregar. A gente prega a Bíblia. Mas também livre das ajudas econômicas do governo e de qualquer outra associação. Entende a situação? Então, as igrejas são pequenas. A média de uma igreja local, uma boa igreja local, o número de membros pode chegar a 30, 40 pessoas, né? Isso é considerado uma grande igreja, em muitos contextos da Europa, inclusive aqui na Espanha. Para chegar a ter 40 membros, você precisa trabalhar 50 anos nessa igreja. Então, são trabalhos que exigem muito tempo, muito esforço, e os resultados numéricos, que são, talvez não seja a melhor forma de medir resultados, mas os resultados numéricos são muito lentos. Com isso, a arrecadação dessas igrejas também é muito pequena. Basicamente, nenhuma igreja evangélica com menos de 30, 40 anos de existência aqui na Espanha consegue sobreviver financeiramente. Então, de nenhum, nem do Brasil, nem da nossa missão, nem de associação, nem de governo, nós nos mantemos com dízimos e ofertas dos irmãos da igreja. E não conseguimos, basicamente, pagar o aluguel, porque cada mês é uma luta para pagar o aluguel do local de 70 metros quadrados que a gente tem alugado para a reunião da igreja, para as reuniões da igreja, para os trabalhos da igreja. Grande parte dos recursos de uma igreja local aqui depende de imigrantes que vêm de outros países, principalmente de países da América Latina, que já eram crentes nos seus países de origem e que chegam aqui já com mentalidade de quero servir a Deus, que tem experiência de igreja, são pessoas que já nos países de origem, como o Brasil, Colômbia,
Argentina, já eram dizimistas, né, e que continuam sendo aqui, continuam sendo fiéis a Deus aqui. Então, se não fosse o número de imigrantes, se estivéssemos falando só de uma igreja só de espanhóis, não teríamos número de gente nem recursos suficientes para pagar um aluguel de uma igreja, certo? Por isso, com a crise econômica de 2008, 2009, quase todos os imigrantes voltaram, as igrejas fecharam, né? Houve o fechamento de dezenas e dezenas de igrejas na Espanha, porque não tinham como pagar o aluguel. Agora, com essa situação do coronavírus, eles criaram aqui uma espécie de despido, ou seja, às vezes as palavras em português não falham, tá? Despediram os funcionários. Se eu tivesse uma empresa, eu poderia despedir meus funcionários por causa do coronavírus. Se eu tivesse um restaurante, poderia demitir todo mundo, porque meu restaurante está fechado até quando o governo diga que eu já posso abrir de novo. Com esse despido, eles não ganham nada. Mas eu tenho uma responsabilidade jurídica, inclusive, de quando voltar a abrir o restaurante, eles serão contratados de novo, eles, os mesmos, né? Mas até que isso aconteça, nós não sabemos quando isso vai acontecer, está todo mundo desempregado, o país está todo desempregado. Os empresários estão parados, totalmente parados, todas as lojas, todos os serviços estão parados. Então, obviamente, isso num primeiro mês, começa a afetar, no segundo mês, nós podemos ter o fechamento de dezenas de pequenas igrejas por todo o país, por toda a Europa. Inclusive a igreja de Torrelodones, viu? A igreja de Torrelodones, a nossa igreja, luta com muita dificuldade para pagar um aluguel, né? Pastor não recebe salário, nenhum pastor na Espanha recebe salário. Okay? Tem que ter um trabalho profissional, porque as igrejas não têm como manter. Então, a situação já é muito difícil e complicada num estado normal de vida europeia. Com o que está se aproximando, com essa crise, que já demos aí os primeiros passos dentro dela, né? Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Claro que Deus está no controle de tudo, e cremos nisso e confiamos nisso. Mas também vimos, em 2008, dezenas de igrejas fechando as portas por falta de recursos. Então, o cenário é de confiança em Deus, mas também sabendo que a realidade que está se aproximando não será fácil para nenhum de nós aqui.